Olá, minhas amigas, meus amigos, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para continuar com este podcast. Estamos falando sobre o livro de Hechos de los Apóstoles. No último podcast, nós falávamos sobre Ananias. Ananias que se puso de acordo com sua esposa para tentar enganar. E, bueno, Ananias teve um final trágico, como nós leímos allí no capítulo 5 do livro de Hechos de los Apóstoles. E o interessante é o que sigue. Ananias havia cometido um erro e apoiado por sua mulher. Vou abrir um parênteses aqui para aproveitar sobre isso. E nesse caso, nós podemos encontrar a importância de um bom matrimônio. Veja o perigo que existe em uma pessoa casar-se mal, ou casar com a pessoa equivocada. Porque quando a pessoa se casa com alguém que não tem o Espírito Santo, ou não é uma pessoa de la verdadeira fé, ele está colocando em perigo sua própria salvação. E esse é o perigo de você casar-se precipitadamente, ou casar-se com uma pessoa que não é de la fé, ou você unir-se a uma pessoa que seja completamente ajena à palavra de Deus. Veja que Ananias, se ele hubiera casado com uma mulher de Deus, ella não hubiera permitido que ele cometera tal erro. Ella imediatamente o repreenderia e, caso ele quisera seguir com a decisão, ella imediatamente não queria ser parte de todo isso. Ela simplesmente diria: não, eu não quero ser parte disso porque sei que estamos errados, ou estamos desagradando a Deus. Sin embargo, ele não se casou com uma mulher que tinha temor a Deus. Então, eu devo esse parênteses para você que está aí do outro lado, você que está pensando em formar uma família, você que é solteiro, está pensando em ter uma pareja e formar sua família, tenha o cuidado de elegir uma pessoa que tenha temor a Deus. Porque se ella tiver temor a Deus, ella lhe vai ajudar em sua salvação. Porque é uma coisa que nós hemos aprendido. O matrimônio é uma forma de que eu possa também blindar e proteger minha salvação se eu me caso com a pessoa correta. Agora, se eu me caso com a pessoa errada, então eu vou pagar um preço muito caro, como foi o caso de Ananias. Porque como ele se casou com uma mulher que não tinha temor a Deus, ella o motivou a cometer um erro gravíssimo. Ella mesma o motivou. Ella o apoiou em um erro. E entenda isso, você que está casado neste momento, você não pode ser uma pessoa conivente com o erro de sua pareja. Você não pode ser conivente. Por mais que você la ame, por mais que você la queira, você não pode ser conivente com o erro de ella. Você tem que ser uma pessoa que não la permita errar. Que não o permita errar. Você tem que ser esse ponto de equilíbrio para dizer à pessoa: mira, não haga isso, que isso não está bem. Não tome essa decisão porque essa decisão não está correta. Não dê esse passo porque esse passo te vai trazer problemas a ti e a mim também. Porque ao fim e ao cabo, quando nos casamos, passamos a ser uma sola carne. E se somos uma sola carne, o que um sofre, o outro também vai sofrer. E se você vê que sua pareja está tomando uma mala decisão, é seu dever, se é que você tem temor a Deus, de repreendê-lo, de não permitir que ele siga com um erro desta natureza, porque isso vai trazer consequências terríveis. E aqui neste capítulo 5 do livro de Hechos, nós vemos isso, porque diz a Bíblia aí no verso número 1, que disse que certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade
e quedou com parte do preço, sabendo-lo também sua mulher. Ou seja, ela foi conivente. Ela apoiou o erro de Ananias. E claro, você já escutou, se você não ha visto, veja o capítulo anterior, que você vai entender que foi o que aconteceu com Ananias. E aí diz a Bíblia que como 3 horas depois, no verso 7 do capítulo 5, disse como 3 horas depois, entrou sua mulher, a mulher de Ananias, não sabendo o que havia sucedido. Ou seja, ela foi apresentar-se ante o apóstolo Pedro. E ela não sabia que seu marido havia morto, porque ele havia mentido ao Espírito Santo, porque ele havia tentado enganar ao Espírito Santo. E ele pagou um preço por isso. E ela não sabia o que havia sucedido. Então Pedro lhe dijo, dime, le perguntou, dime, vendieron el terreno em tal preço? Sim, esse foi o preço, dijo ella. Veja que ela teve a oportunidade de arrepentir-se, de não cometer o mesmo erro de seu marido. Veja que Deus, em sua justiça, ele não trata a nadie por igual. Ele dá a todos a oportunidade de cambiar. Ou seja, se você comete um erro, um exemplo, seu filho não vai pagar por seu erro, a não ser que ele queira seguir o mesmo passo do erro. Al igual que o padre não pode pagar por el erro do filho. Ou seja, o filho tomou uma mala decisão e não o padre. Ou seja, que Deus, em sua justiça, ele faz com que cada pessoa seja responsável de suas próprias decisões, sejam malas ou sejam buenas. Então, Pedro, quando viu que Safira vino, lhe perguntou a ela, dime, foi isso que hiciste? A ver se ela se arrepentia, a ver se ela se ponia a dizer, não, Pedro, não foi certo, meu marido quis fazer uma coisa errada, pero eu não estou de acordo com o que ele hace. Enfim, ela poderia haver se arrependido. Sin embargo, ela era igual a seu marido, infelizmente. Por isso, repito, se você está planeando, não você está em épocas de está querendo encontrar uma pessoa, ou você está interessado em uma pessoa, ou você está de noiva com uma pessoa, você está em compromisso com essa pessoa, veja se essa pessoa tem temor a Deus. Porque se ela não tem temor a Deus, você vai a cometer um erro em casar-se com essa pessoa. Por mais que você la queira, por mais que você tenha um sentimento por essa pessoa, não cometa tal erro. Porque se ela não tem temor a Deus, isso lhe vai custar sua salvação. Escute-me, isso pode fazer-lhe perder sua salvação. Porque se nós estamos com uma pessoa que não tem temor a Deus, nós vamos correr perigo. Você já escutou aquele dito, não? Dime com quem andas, que te direi quem eres. É muito certo. Ou seja, se eu me uno a uma pessoa que não tem temor a Deus, significa que eu tampouco tenho temor a Deus. Se eu ando com pessoas que são chismosas, significa que eu sou chismoso. Se eu ando com pessoas que têm uma mala reputação, é porque eu sou de mala reputação. Essa é a pura verdade. Porque eu não vou andar com quem eu não estou de acordo. Não é verdade? Ou seja, se eu ando com determinada pessoa, é porque eu estou de acordo com ela. Então, eu estou colocando em risco minha salvação. Por isso, pensa-lo bem, você que está nesse processo não de casar-se, com esse processo de encontrar uma pessoa, pensa-lo bem, para que você não corra risco. E se você me disse, o bispo, é que já estou casado com uma pessoa, e essa pessoa realmente, o bispo, não tem temor a Deus, que tenho que fazer neste caso? Ore por ela. Ore por essa pessoa, lute por essa pessoa, hasta que ela se convierta a Jesus. E cuidado
com os malos conselhos que você pode receber de ella. Você tem que estar ora em alerta, atento a isso. No caso de Safira, ella estava de acordo com o marido porque ella era igual a ele. Então, Pedro lhe perguntou, dime, venderam o terreno em tal preço? Se esse foi o preço, digo ella. Então Pedro lhe dijo, ¿por que se pusieron de acordo para poner a prueba ou para tentar al Espírito del Senhor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta e te sacarán a ti também. E al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. O sea, es bueno que usted sepa dessas coisas para que usted também tenha temor, para que usted não venga tentar o Espírito do Senhor, para que usted não venga mentir ao Espírito do Senhor. Quando usted haga uma promessa a Deus, cumpra sua promessa. Quando usted haga um voto com Deus, cumpra seu voto com Deus. Porque nada lhe vai obrigar a ser um voto, nada lhe vai obrigar a ser uma promessa. Mas se usted lo hizo por vontade própria, usted quiso hacerlo, ser fiel, não mienta, não engane. Deus, ele aborrece al enganador. Deus aborrece a mentira. Ele não aceita a mentira, porque a mentira é o princípio de Satanás. Aonde está a mentira é porque está Satanás. E Deus não aceita a mentira, porque ele é a verdade. Jesus digo, eu sou o caminho, la verdade. Se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. Então, onde há mentira, é porque há diabo, há demônio. E Deus não aceita. Deus, ele quer que nós outros seamos pessoas de palavra. Assim como ele é palavra. Assim como ele é palavra. O verbo se hizo carne, ou seja, a palavra se hizo carne. Se a palavra de Deus se materializou em Cristo. Então, Deus é um ser de palavra. No que ele disse, ele vai cumprir. Como nós outros estamos vendo aí, os acontecimentos em todo o mundo estão comprovando que o que Deus digo vai acontecer, queira o homem ou não, porque ele é palavra. E ele quer que nós outros também sejamos assim, pessoas de palavra. Por isso, ojo com esses detalhes. Tenha palavra, o que você promete, você cumpre. O que você votou, você cumpre. O que você digo, haga. Ser uma pessoa de palavra, que sua conduta seja íntegra como deve ser. Ojo com o matrimônio. Se você, todavia, é solteiro, você tem a possibilidade de não errar. Aqueles que já estão casados, pois nem modo, já casaram, não tiveram essa orientação. E agora tem que lutar, orar, para que seu cônjuge seja salvo, para que ele tenha temor a Deus também. Mas aqueles que são solteiros têm uma ventaja de não cometer o erro. Não se una a uma pessoa que não tenha temor a Deus. Não se una a uma pessoa sem temor a Deus. Não haga isso. Você coloca em risco sua salvação. Ananias e Safira são um exemplo claríssimo de um matrimônio que perdeu a salvação porque lhes faltou a ambos temor a Deus. Que Deus bendiga a todos e amanhã nós regressamos com mais um podcast. Esta manhã.